Bom, gente, papo de hoje, separação de mistura agora, separação de misturas homogêneas. O que acontece? Quando eu tenho uma mistura homogênea, como só tem uma fase, é mais difícil separar uma mistura homogênea do que uma heterogênea. Então são menos processos e processos que envolvem um grau de dificuldade um pouco maior. Normalmente uma mudança de estado físico é como a gente consegue fazer a separação aí das misturas homogêneas, né? Toda vida que vocês ouvirem mistura homogênea, se você quiser, se você só tiver capacidade de lembrar um processo, lembre logo destilação. Então, o principal processo para separar a mistura homogênea é destilação. Mas vamos em frente que tem alguns que a gente tem que dar uma olhada e que são muito legais. Primeiro, gente, evaporação. O que é evaporação? Vocês imaginem que eu tenha água e sal e eu deixo a água evaporar. Eu separo a água do sal. Qual é a grande vantagem da evaporação em termos de processo de obtenção do sal? É um processo super barato, né? Você não paga nada pela evaporação, o sol cuida disso. Agora, qual é a desvantagem? É um processo lento. Como é um processo lento, para algumas coisas a evaporação ela não é viável, então a gente tem que se tocar disso daí. Gente, o principal uso da evaporação é justamente nas salinas, que seria a obtenção do sal a partir da água do mar. Então nas salinas se usa muito o processo de evaporação. Destilação natural. Isso aqui já caiu na prova do Enem, já caiu na Unicamp. Eu considero esse processo uma separação inteligentíssima. Olha como isso é bacana. Olha como é inteligente, como o ser humano é inteligente. No deserto da Austrália, quando você cava, você encontra água. Só que essa água que você encontra é uma água muito salgada. A gente chama essa água de água salobra. Então eu tenho água salgada. Como eu tenho água salobra, eu não posso ingerir essa água, porque essa água, no lugar de me hidratar, vai me desidratar. Eu vou perder a minha água por osmose para ela. Então, quer dizer, água salgada não rola de jeito nenhum a gente ingerir. Mas pense numa coisa que os caras fizeram inteligente. Eles cavam, encontram isso, lembra que a gente está falando de deserto, então tem um sol absurdo. Eles colocam alguma vasilha para receber esse material, pegam um plástico transparente, olha só a situação, um plástico transparente, colocam uma pedra aqui, colocam uma pedra aqui e colocam uma pedra bem aqui. Qual é o custo disso? Nada. Você não vai pagar pela pedra, não vai pagar pelo sol. O máximo que você paga é o plástico. Agora olha que coisa foda. Quando o sol começa a bater, o que é que vai acontecer bem aqui? Essa água, ela vai passar para o estado gasoso. Quando ela passa para o estado gasoso, ela vai bater e vai condensar. Ela vai vir para a fase líquida. Ó. E aí, a genialidade dos caras que colocaram essa pedra aqui no meio para curvar o plástico, bater, condensa e escorre para cá. Ó. E aí o que é que cai aqui? Como a água evapora, só a água evapora pura, aqui cai só água, então tem uma água pura. Então eu tenho água pura a partir da água salgada num processo baratíssimo. Então esse processo aqui é super barato. Agora, claro que também é um processo lento, né? Mas para uma região onde não tem água e que você tem uma população pequena, é um processo super viável e um processo inteligentíssimo. Lembrem que aqui, ó, eu tenho a evaporação. A evaporação é um processo endotérmico, né, que absorve energia. E aqui eu tenho o contrário, que é a condensação. A condensação, se a evaporação absorve, a condensação libera. Então aqui eu tenho a absorção de energia e aqui eu tenho liberação. Um processo muito bacana, barato, inteligentíssimo, porque o ser humano é inteligente, viu? Aí você vai passar para cá. Letra C, que é aquele processo que eu disse, ó, não esqueçam que é o mais importante de todos. Não só saber o processo, como saber também a aparelhagem. Destilação simples. Gente, destilação é um processo que se baseia na diferença de ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? É a temperatura na qual passa do estado líquido para o estado gasoso. Olha a nossa montagem. Aqui eu tenho um negócio chamado bico de Bunsen ou bico de Bunsen. Aqui tem gás e aqui eu vou botar fogo. Então aqui é fogo. Beleza? Fogo.
Aqui eu tenho uma tela de amianto. Por que uma tela de amianto? Porque como aqui tem fogo, se eu não distribuir o fogo, ele vai pegar num canto só e o aquecimento não é homogêneo. Então eu tenho uma tela de amianto. A tela de amianto é para distribuir o calor de forma igual. Aqui eu tenho um balão que se chama balão de destilação ou então balão de fundo chato. Então, balão de destilação. Aqui eu tenho a peça mais importante desse aparelho, que é o condensador. E aqui eu tenho o coletor. Beleza. Agora vamos entender o funcionamento, que bacana. Imaginem que aqui eu coloque uma mistura de água e sal. Beleza, água e sal. O que é que vocês sabem? Entre a água e o sal, acho que não tem muita dúvida, que se eu começar a esquentar, quem vai passar para o estado gasoso mais fácil é a água. A água ela passa para o estado gasoso a 100. O sal passa para o estado gasoso acima de 800. Então, quando eu começo a aquecer, entre os dois, a água que vai passar para o estado gasoso. Então, lá vai a água. Ela vai, só tem um caminho, ela tem que entrar aqui, ó. Quando ela entrar aqui, tá passando água gelada ao redor desse tubo, ó. Tá passando água gelada aqui por fora, ó. Se tá passando água gelada aqui por fora, significa que esse tubinho aqui que tá dentro tá gelado. Se tá gelado, quando o vapor chegar aqui, que ficar gelado, ele condensa. Quando ele condensa, a água cai aqui na forma líquida, ó. Então a água sai gasosa, condensa e volta a ser líquida. Isso quer dizer que a água vai sair toda e aqui vai ficar só o sal. Gente, a substância que passa é aquela que tem o menor ponto de ebulição. Então aqui vem a água, ela tem o menor ponto de ebulição, é a que escapou primeiro. E a que passa pelo destilador, a gente chama de destilado. Por isso que a gente fala de água destilada. A destilador, ou seja, passou pelo destilador. Quem fica, porque quem vai ficar aqui é só o sal, ó. Quem fica bem aqui é a substância que tem o maior ponto de ebulição, que vai sair depois. E se eu tenho o maior ponto de ebulição, qual é a conclusão que tu tira? Eu sou o resíduo. Então, cara, resíduo é o que fica, destilado é o que sai. Sai o destilado, fica o resíduo. Tá aqui a ideia. É um processo bacana, é um processo simples, mas é um processo muito usado, tá? Então, saber o nome dessas peças, saber o que é que acontece. Uma outra coisa, até para aprofundar, à medida que a água vai saindo, a solução vai ficando mais concentrada. Se ela vai ficando mais concentrada, porque vai ficando mais salgada, quer dizer que vai ficar cada vez mais difícil da água escapar, né? Porque o sal fica prendendo a água. Então o ponto de ebulição vai aumentando. Por isso que naquela curva que a gente viu lá na diferença entre substância pura e mistura, a gente vê que o ponto de ebulição das misturas aumenta com o tempo, porque vai ficando mais concentrada. Beleza, vamos para cá. Gente, isso daí separa sólido de líquido. Aqui é líquido de líquido. O primeiro processo, que é extração, é um processo que é muito feito aqui. Olha que processo simples e fácil. Vocês têm aqui uma proveta marcada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos, 8 marcações. Pode ser de 1 em 1 ml, 8 ml, pode ser de 5 em 5. Nesse caso, vamos considerar marcações. Eu tenho 4. Eu vou colocar aqui dentro a gasolina que eu encontrei num posto aqui do Brasil. A gasolina brasileira é uma mistura de gasolina e álcool. Qual é o lance? A gasolina, nós sabemos que é um derivado do petróleo. Se a gasolina é um derivado do petróleo, ela é um hidrocarboneto. Ela só tem carbono e hidrogênio. E se ela é um hidrocarboneto, ela é apolar. Gente, quando a gente fala assim, álcool, na forma genérica, álcool, esse álcool é o etílico, é o etanol. E o etanol tem essa fórmula, ó, CH3, CH2, OH. Isso aqui é o etanol. Cara, vocês podem ver que esse pedaço aqui do etanol, ó, só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, esse pedaço ele é apolar. Agora, esse pedaço aqui, ó, vocês podem ver que tem O ligado com H, tem hidroxila. Hidroxila é capaz de formar ponte de hidrogênio. Então esse pedaço aqui, ele é polar.
Qual é a nossa conclusão? O álcool tem uma parte polar e uma parte apolar. A gente diz que essa substância ela é anfifílica ou anfipática. Ou seja, uma parte polar e uma parte apolar. Beleza, gasolina e álcool. O que é que eu vou fazer aqui? Cara, eu vou chegar aqui, ó, e vou jogar aqui dentro água. Se eu jogar água aqui dentro, entre a gasolina e o álcool, a gasolina é apolar. A gente sabe que a água ela é o solvente universal e ela é fortemente polar. Se ela é fortemente polar, não tem atração nenhuma com a gasolina, mas com o álcool tem. E, aliás, não é difícil a gente pensar que a atração entre a água e o álcool, polar, é maior do que entre a gasolina e o álcool, apolar com apolar. Se o polar é mais forte do que o apolar, quando eu botar a água e agitar, o que é que a água vai fazer? Puxar o álcool que está dentro da gasolina para dentro dela. Se a água vai puxar o álcool, ela vai extrair o álcool, ela vai retirar, ela vai chupar o álcool para dentro dela. Quando eu olhar, o que eu vou ver é que a quantidade de gasolina diminuiu. E diminuiu por quê? Porque eu tirei o álcool daí de dentro. Quando eu olhar, o que eu vou ver é isso aqui, ó. Lembrem que a gasolina, ela flutua na água. Se até o petróleo, quando vaza, flutua, imagine a gasolina, que é uma fração leve do petróleo. Flutua na hora. O que é que nós sabemos? Está aqui a nossa proveta. Aqui embaixo eu vou ter a água e o álcool, porque a água puxou o álcool para dentro dela. E aqui em cima eu vou ter a gasolina, ó, representar assim a gasolina. Aqui eu vou ter a gasolina. Uma das perguntas mais feitas é: quantos por cento de álcool tinha dentro da nossa gasolina? O que é que você vai fazer? Olha como é fácil. Quanto é que eu tinha aqui na mistura gasolina e álcool? 1, 2, 3, 4. O que é que a água fez? Tirou o álcool, então isso aqui vai diminuir. Diminuiu para quanto? Olha a gasolina aqui, ó. 1, 2, 3. Opa, se eu tinha 4, agora eu só tenho 3, eu perdi 1 de 4. E se eu perdi 1 de 4, 1 quarto é 25%. Isso quer dizer o quê? Poxa, que essa nossa gasolina estudada, ela tinha 25% de álcool e 75% de gasolina. Então é um processo super famoso, é um processo que pode ser usado para detectar fraude na gasolina, para ver se a gasolina ela não está adulterada. Você coloca água e você consegue saber de maneira tranquila, qualquer pessoa consegue, quanto é que tem de álcool dentro da gasolina. E a gasolina aqui do Brasil, ela tem álcool por lei, né? Então, essa é a situação da extração. Eu tiro algo de dentro de outro usando um solvente. Mas, sem dúvida, falou líquido, o processo mais importante de separação, ó, para variar, destilação. Tá aqui, ó. E quando você ouve o nome destilação fracionada, eu já quero dizer, pô, destilação fracionada. Como é destilação? É por diferença no ponto de ebulição, sem dúvida. Fracionada quer dizer que tu vai destilar por partes. Destila uma parte, depois outra, tu separa uma parte, depois a outra. Então, destilação fracionada. Beleza. Quem é a substância que sempre é cobrada e que sofre essa destilação fracionada? É o velho e bom petróleo. Gente, o petróleo, ele não é uma substância, ele é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Se ele é uma mistura, dentro do petróleo já tem gasolina, dentro do petróleo tem querosene, dentro do petróleo tem diesel, dentro do petróleo tem as substâncias usadas para fazer o asfalto, tem o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Tudo isso tem dentro do petróleo. Se tudo isso tem dentro do petróleo, se você aquecer o petróleo, esses pedaços, eles vão se separar. Eu vou separar a gasolina do querosene, do diesel. Olhem qual é a grande diferença entre a destilação fracionada e a simples. A fracionada eu tenho várias saídas, ó. Na simples só tinha um tubo pequeno, né? Aqui são vários. Porque como são várias coisas misturadas dentro do petróleo, eu vou ter várias saídas. Aí olha como é fácil. Eu esquento o petróleo. A substância que entrar em ebulição primeiro escapa, aí vai lá em cima. Aí eu abro a torneira e deixo ela sair. Quando parar a ebulição do petróleo, aí eu fecho essa torneira e esquento mais, vai sair a próxima. Aí eu abro essa torneira, ela sai aqui. Parou a ebulição,
eu fecho essa torneira e esquento mais. Entra em ebulição e sai aqui. Então quer dizer o quê? As substâncias que saem lá em cima, as primeiras são as que têm o menor ponto de ebulição. Sai a primeira, depois a segunda, depois a terceira. A gente costuma dizer que quem tem o menor ponto de ebulição são as frações mais leves, tá certo? Quando ela é mais leve, ela escapa mais fácil, ela tem o menor ponto de ebulição, beleza. E eu queria que nós soubéssemos a ordem. Eu queria que a gente soubesse que o primeiro a sair, lá em cima, na ordem, é o gás natural, é o metano. Mas nem todo petróleo tem metano. Agora, todo petróleo tem GLP, gás liquefeito de petróleo, que é propano e butano, é o gás de cozinha. Depois do gás de cozinha, o que sai de dentro do petróleo é a gasolina. Claro que eu estou botando só os componentes mais importantes. Depois da gasolina, o que sai de dentro do petróleo é o querosene. Depois do querosene, o que sai de dentro do petróleo é o óleo diesel. Depois do óleo diesel, o que sai de dentro do petróleo são os óleos que a gente usa como lubrificante. E depois dos lubrificantes, o que sai de dentro do petróleo é o material que a gente usa como base do asfalto. Então, ó, se vocês olharem, só tem coisa boa economicamente dentro do petróleo. Qual é a parte mais importante daquilo que está dentro do petróleo? Qual é a parte que vende mais fácil? São os combustíveis, ó. Tá? Então, isso aqui é o ouro do petróleo, principalmente gasolina. Então, um petróleo mais leve, um petróleo que tem mais dessa parte de cima, é melhor do que um petróleo mais pesado. Petróleo leve é melhor do que pesado, tá? Lembrem que o principal uso do petróleo no mundo é o combustível dos transportes. Gasolina é combustível de automóvel, querosene é combustível de avião e diesel é combustível de ônibus e caminhão. Então, claramente, a gente depende hoje no mundo todo desses combustíveis, por isso a nossa dependência é tão grande do petróleo. E está aqui o processo de separação. E para a gente terminar, para finalizar a parte de análise imediata de separação de misturas, vamos imaginar como separar gases. Cara, gás é uma coisa complicada, porque a gente nem enxerga. Então, para separar os gases, o que a gente vai ter que fazer é passar para a fase líquida. Aí não é difícil imaginar o seguinte, para separar os gases, vocês vão ter que fazer uma liquefação. Eu posso até separar, liquefaz um, tira. Liquefaz outro, tira. Quer dizer, liquefação fracionada. Ou então tu liquefaz todos, transforma tudo em líquido. E depois que tu faz a liquefação, tu faz a destilação fracionada, para separar líquidos, né? Destilação fracionada. Mas só para a gente ter uma aula bem completa, como é que você pega um gás e transforma em líquido? Não sei se vocês lembram do diagrama de fases, mas quando a gente vai para o diagrama de fases, que está aqui, ó, pressão em função da temperatura, o diagrama tem aquele formato aqui, daquele chifre, bem aqui, ó. Aqui eu tenho sólido, líquido, vapor, e depois da temperatura crítica eu tenho gás. Liquefazer é passar do estado gasoso para o estado líquido. Então eu vou ter que sair daqui para cá. Se eu vou ter que sair daqui para cá, o que eu posso fazer é baixar a temperatura e aumentar a pressão. Ó. Baixa a temperatura e aumenta a pressão. Você sai do gás para o líquido. Então, quando pensar em liquefação, eu posso baixar a temperatura, ó, e aumentar a pressão. Baixou a temperatura e aumentou a pressão, sai de gás para líquido. Depois que todos os gases estão líquidos, para separá-los, é só fazer a destilação fracionada que a gente acabou de ver, que é um processo para separar líquidos. E com isso, a gente fica muito tranquilo, tá? Depois de ter visto todos os processos possíveis de separação de mistura. Vamos para frente para logo depois a gente fazer os exercícios. Beijo para todos.